Existe um salmo muito poderoso e que muitas vezes as pessoas não estão utilizando da maneira apropriada. Por isso, hoje eu vou abordar com uma profundidade, com uma explicação para que você possa entender cada ponto. E ele é conhecido como Salmo Abre Caminhos. Um salmo para que você possa cultivar e manter a abundância na tua vida. Só que para que você possa fazer isso, não basta ler esse salmo de forma maquinal. É necessário interpretar, compreender cada palavra que está presente e cada relação. Hoje eu vou colocar um conteúdo muito profundo, por isso eu peço que você se concentre aqui até o final do vídeo, porque todas as relações que serão colocadas hoje são muito importantes para que você tenha uma aplicação correta. Se não basta você ler o salmo e pronto. O que é mais importante nessa trajetória de conectar essa magia que envolve os salmos, que é poderosíssima, e suas amplas conexões, é entender os significados. Se você já está aqui nesse canal há muito tempo, você compreende que isso é super importante. Então, se mantenha até o final. Eu sou Farrell Molina e nós estamos com mais um conteúdo, a propósito, sugerido pelo pessoal que está dentro do nosso grupo, para que haja uma análise mais profunda. Então, vamos falar hoje sobre um salmo super interessante para que você possa aplicar na sua vida. Pessoal, esse tipo de conteúdo, ele tem uma profundidade muito ampla. Normalmente, eu vou fazer esse tipo de aula para alunos em ambientes fechados, mas eu vou colocar esse conteúdo de forma aberta para que você possa ter um contato e entender a profundidade das relações dentro de um contexto que pode ser iniciático, pode ser espiritualista, hermético, cabalístico, dentro de várias tradições, dentro de práticas cerimoniais para objetivos específicos. Lembrando que cada salmo que existe tem uma finalidade e muitas vezes mais de uma finalidade. O que vai definir é o teu direcionamento e compreender como aplicar. Antes da gente começar aqui, então, a falar sobre isso, eu quero colocar relações que são importantes. Eu posso explicar para você que está acompanhando qual a relação desse salmo com cartas do tarô, tá? Com esses arquétipos, com a integração de tudo isso, a angeologia também existente e o processo cabalístico, que pode ir dentro da Cabalá judaica até a hermética. O que é interessante é que haja a intersecção sempre com a hermética, porque nós estamos também trabalhando a questão relacionada ao tarô, né, a arquétipos e outras ramificações muito importantes dentro do estudo que nós estamos realizando aqui. Então, quando a gente abre a percepção, não somente para ler as escrituras de uma forma dogmática, muito fundamentalista, e abre para poder entender que existem relações com outros tipos de elementos, com práticas, com tradições que podem estar presentes dentro de as mais diversas ritualísticas. Então, é super importante entender que o Salmo é uma ferramenta que pode ser utilizada de uma forma muito poderosa e utilizada dentro de um livre-arbítrio. Você vai aplicar na tua realidade e se alguém quiser participar, você convida, vamos participar junto e vamos entender para que serve. Porque a tua realidade é onde você pode conduzir. A realidade de terceiros é necessário que haja a permissão de terceiros. Isso é super importante, porque nós estamos trabalhando com um contexto magístico, com energias muito profundas, e, claro, é necessário que as pessoas estejam envolvidas e ativem primeiro na própria realidade, sabendo o que querem direcionar. Dentro de um foco do todo que está em tudo, das leis universais, das leis herméticas, para que haja uma harmonia e uma abundância. E é isso que você procura, e é por isso que você está aqui. Basicamente, pessoal, eu vou ler o Salmo com você aqui, para que você possa colocar isso em prática.
Só ler o salmo vai adiantar? Olha, depende da intenção, da energia que você vai colocar. Mas colocar o salmo dentro de uma prática, colocando complementos, colocando tudo que eu vou colocar aqui de artefatos que você pode utilizar, arquétipos, entendendo o direcionamento, vai potencializar milhares de vezes. Então, vamos entrar nesse estudo profundo para que a gente possa também trabalhar de uma forma bem interessante. Nós estamos falando de um salmo que tem uma profundidade muito rica dentro da Kabbalah, porque ele vai misturar 3 forças espirituais que são super importantes para uma abertura de caminhos. E aqui eu estou falando numa linguagem simbólica para que você possa compreender na tua realidade. Essas forças envolvem a proteção, que seria a guerra, o alinhamento com Deus, com o todo que está em tudo, e a prosperidade dentro de um aspecto coletivo, dentro de um aspecto que você possa ter uma abundância em tudo que você colocar as mãos e direcionar as suas energias, já trazendo essas aplicações para a tua vida. Então existe uma estrutura espiritual, onde na Kabbalah nós vamos dividir em 3 camadas, que é a proteção e batalha espiritual, que vão do 1º ao 8º versículo, que vai representar Gevurah dentro da estrutura cabalística, que é força, julgamento e disciplina. Então, aqui eu vou começar a falar com vocês para que vocês possam entender. Dei a primeira camada aqui. Nós estamos falando do Salmo 144. Para quem não conhece, esse é um salmo que muitas vezes passa desapercebido dentro dos estudos e das aplicações. Eu vou ler uma vez com vocês que estão aqui acompanhando, para que você possa entrar nessa egrégora. Só que é super importante que você continue, porque senão você não vai conseguir colocar a aplicação com a infinidade de ferramentas que eu vou colocar aqui. Para valer a pena, você precisa estar comigo até o final, tá? Porque existem possibilidades muito interessantes. Eu vou colocar aqui na tela para que você possa acompanhar comigo. E eu vou colocar aqui dentro de uma figura menor aqui, e vou tirar aqui o banner para que você possa também ler junto comigo o Salmo. Então, nós estamos falando do Salmo 144, é um salmo super poderoso para que você possa ter uma conexão profunda com a prosperidade, uma conexão profunda com vários caminhos abertos. É isso que você está procurando, não é? Abertura de caminhos, mas com consciência. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ler juntos aqui, depois eu vou fracionar camada por camada e trazer os complementos. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto refúgio meu e meu libertador, escudo meu, em quem confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e um instrumento de 10 cordas. Te cantarei louvores.
É ele que dá vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me e arrebata-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja direita é direita de falsidade, para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que nossas filhas sejam como pedra de esquina lavradas, como colunas de um palácio, para que nossas despensas se encham de todo provimento, para que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos em nossas ruas. Bem-aventurado o povo ao qual assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, eu coloquei aqui para que você possa saber qual que é o salmo. Então não sai agora, porque agora é a parte mais importante. É a parte que a gente vai decifrar aqui para que você coloque a intenção. Eu fiz uma leitura simples. Quando a gente for aplicar isso na realidade, coloca energia, coloca sentimento, coloca o que você vai aprender aqui hoje, porque as relações são muito profundas. Como eu disse, do versículo 1 ao 8, é a energia de Gevurah, força, julgamento, disciplina. Quando você está dentro da sintonia, ensina minhas mãos para a guerra. A gente não está falando de guerra somente física. Isso é contra a inveja que possa chegar no teu caminho, confusão mental, sabotagem espiritual, ataques energéticos. Tudo isso está dentro desse conjunto, dessa ativação magística. Então, você está entendendo qual que é uma estratégia divina, que não é só uma força física, é muito além disso. A gente passa por um alinhamento e por uma conexão com o divino dentro dos versículos de 9 a 11. Energia de Tiferet, harmonia, beleza, alinhamento com o Todo-Poderoso. Cantarei um cântico novo. Isso simboliza o quê? Sair dos ciclos repetitivos. Muitas pessoas ficam dando voltas, fazendo as mesmas coisas e querem resultados, querem progresso. Então, é essa questão que vai ser trabalhada aqui, para que você tenha um rompimento, um desbloqueio dos caminhos. Lembra que a gente falou sobre abertura de caminhos? Abrir novas oportunidades? É aí que você consegue mudar a tua vibração e entrar dentro de um fluxo espiritual. Prosperidade, família e estabilidade estão presentes nos versículos de 12 a 15, que é a energia de Malkuth. Manifestação aqui, no mundo físico, aterramento, mundo material. E isso é super importante, porque faz uma conexão com filhos fortes, com prosperidade material, com estabilidade dentro da sociedade, para que você possa ter os frutos sendo colhidos. Então, é uma materialização, é o espiritual trazendo resultados na sua vida. O espiritual agindo junto ao material e virando o resultado. Então, tem um significado cabalístico muito profundo. Esse salmo, ele ativa um fluxo. Esse fluxo é, na nossa organização aqui, que eu estou passando, proteção, alinhamento e manifestação. Você vai se limpar dos ataques e dos bloqueios, você vai se alinhar com Deus, e aí você começa a sintonizar com essa energia da prosperidade e do crescimento. Em todas as tradições, você pode ir numa igreja, você pode ir numa sinagoga, você pode ir num templo ocultista, você pode estar num templo de Umbanda, num templo xamânico, num local na natureza. Dentro de tradições orientais, as pessoas poderão estar afinizadas com essa sequência para que elas consigam ter êxito e abertura de caminhos. E muitas tradições utilizam os salmos junto com outras ferramentas, como eu vou mostrar aqui. Então, assim, não é só uma poesia para você ficar lendo.
é crescimento. E isso vai ficando cada vez mais poderoso. Então, existem proteções ativas contra a inveja, contra falta de resultados aqui, mesmo pessoas que acreditam estarem fazendo tudo certo, às vezes estão frequentando ambientes pesados e não estão se dando conta. Então, leia esse salmo com vigor pela manhã, se o teu objetivo é essa abertura de caminhos. E coloca a intenção, sabe? Isso vai cortar uma interferência espiritual, muitas vezes, uma energia que esteja ali pairando ao redor e que, de uma forma ou de outra, tá, através de uma sensibilidade ou não, pode afetar a tua vida. Então, nós temos aqui uma conexão muito interessante também com a questão do tarô. É a conexão com o tarô. E esse salmo, ele se conecta muito claramente com 3 cartas. Eu estou fazendo relações muito profundas, como eu falei, que normalmente são feitas em conteúdos mais fechados. E a primeira carta que a gente vai ter uma conexão é o carro, né? Eu vou colocar aqui na tela para você ver, né? O arcano 7. Aqui, ó, o carro, como você pode ver. Existe uma conexão muito interessante, uma ligação com o salmo, que tem o alinhamento de uma vitória após uma batalha, o controle das forças internas, a direção e o avanço. Então, justamente nesse agrupamento, tem um alinhamento com esse arquétipo, com essa carta que você está vendo aí. Igual a gente tem uma conexão no início do salmo. Guerra, estratégia e vitória. Dentro do significado que eu coloquei, não é a guerra vias de fato, tá? Então, assim, significa o quê? Dentro de um alinhamento profundo, talvez essa mensagem possa chegar para você e fazer sentido. Que você não está parado. Que está em fase de direcionamento e um ajuste de controle. Se você está procurando esse tipo de conteúdo, muito provavelmente você está vibrando nessa energia. E também nós temos uma outra relação aqui com uma outra carta que eu vou colocar, que é uma carta relacionada ao mago. Nós já falamos sobre essa relação em outros vídeos, né? E tem uma relação muito interessante com esse arcano 1, que é: cantarei um cântico novo. Ou seja, o que significa isso? Criação de nova realidade. Isso vai falar diretamente com a tua comunicação, a tua criatividade, os conteúdos que você coloca às mãos, e isso traz uma mensagem importante também, quando você sintoniza. As ferramentas muitas vezes estão aí, só que é preciso mudar a forma de usar. Existem ferramentas fantásticas, né, no dia a dia. Se você não sabe usar, se está usando de forma errada, ela não vai cumprir o desígnio. Então, vamos, na hora de sintonizar com essas palavras, compreender isso. E a propósito, pessoal, ainda tem mais relações aqui. Deixa o like, coloca os seus comentários, coloca de onde você está assistindo, se você veio do nosso grupo, que nós temos um grupo que eu vou falar como é que você pode participar, você também pode participar desse grupo, tá? E as pessoas dão opiniões e dão sugestões em conteúdos aqui, e é super importante. Então, fideliza, pessoal, deixa o like, se inscreve, compartilha com pessoas que você acredita que querem fazer um estudo mais aprofundado. E aqui eu vou colocar mais uma carta, que é super interessante também, tá? Essa carta aqui é o 10 de ouros. É uma carta que tem um significado muito interessante em relação ao que nós estamos falando. Ela tem uma ligação direta com prosperidade e, além da prosperidade, algo super importante para que se continue tendo: estabilidade e crescimento contínuo. E isso se relaciona ao trecho final do Salmo, que fala sobre os filhos, que fala sobre a colheita, que fala sobre a abundância. Isso tem uma relação profunda com o quê? O resultado existe, mas ele vem após um alinhamento completo. Então, esse salmo é uma verdadeira higienização de vários aspectos e abertura para possibilidades novas. Então, numa linha mais tradicional, se a gente for pegar uma Kabbalah judaica, né, como a gente está falando aqui, bom, deixa eu tirar a carta aqui para vocês poderem observar aqui. Vão anotando, tá, pessoal, que é super legal. Então, numa linha mais tradicional, por exemplo, como eu falei na Kabbalah judaica, os salmos eles vão ser usados com um direcionamento
e como poder de oração espiritual. Existem conexões com anjos, sim, mas elas são feitas de formas muito específicas, tá? Quando a gente junta a linha do tarô, a gente está indo mais para uma Kabbalah hermética, tá? A Kabbalah judaica clássica não vai ter essas relações, mas aqui a gente vai ter relações profundas com várias vertentes, porque é super importante dentro do hermetismo, dentro de outras estruturas, com uma angeologia mística também, a Kabbalah como estrutura espiritual, né? E aqui a gente tem uma leitura integrativa de tudo isso, né? O tarô traz os arquétipos e isso é muito comum dentro dos estudos que muitas pessoas seguem. Então, o Salmo 144, dentro de uma leitura cabalística, até hermética fundamentada, ela pode também ter uma relação com essa tradição, mais voltada com o judaísmo, como proteção, invocação da força divina, um canal de prosperidade para todos os aspectos, né? Mas existem princípios aqui que a gente precisa entender. O texto, ele não é só a leitura, por isso que eu falei, não adianta você só ler, porque tem muita gente que está lendo e aplica sem saber o que está fazendo. Aqui a gente está sabendo o que está fazendo. Tem um estudo muito profundo em várias tradições, entende? Eu digo a gente, porque agora você também consegue entender. Eu fui bebendo em várias fontes e me preparando para poder também falar sobre isso, né? Então, a gente tem uma linguagem que traz também uma simplicidade para a gente poder aplicar, né? Então, a gente pode aplicar isso também nessa leitura cabalística, onde opera a Sefirah, que a gente vai ter uma estrutura da Gevurah, que é força, julgamento, disciplina, corte do excesso, proteção ativa, né? Eu vou colocar aqui para você ver o que é essa estrutura que eu estou falando, tá? Aqui nós temos a conhecida árvore da vida, que tem aqui a Gevurah, como você pode observar aqui, numa das ocupações que você está vendo aqui, existem várias camadas, e você está observando aqui que existe a Gevurah, justamente onde a gente está falando. Então, quando a gente vai para várias tradições, a gente vai encontrar relações em todos os aspectos que são falados. Principalmente, quando a gente está falando sobre Kabbalah hermética, a gente tem algumas relações interessantes. Nas tradições herméticas, por exemplo, a gente tem várias ordens que vão se ligar a essa tradição. Nós temos Gevurah associada a uma energia mais marcial, uma ação estratégica, uma defesa contra forças caóticas, né? Combate à desordem, mas é uma desordem interna / externa, né? A gente precisa entender todos esses alinhamentos. Camada 2, alinhamento e criação, Tiferet. A gente está entrando numa leitura cabalística aqui. E aí eu vou colocar novamente para que você possa ter aí, ó. Quem tiver no grupo depois eu vou mandar essas imagens, tá? E eu já falo como você entra no grupo, tá, pessoal? Então aqui a gente tem Tiferet, se você puder observar aí, na figura tem Tiferet. E aí a gente está entrando numa camada que entra dentro da parte que você já ouviu, que é cantarei um cântico novo. Então, harmonia, beleza, centro, equilíbrio entre força, misericórdia, alinhamento com o divino, reorganização de fluxo, sabe? Tiferet é o ponto da integração, onde a vontade humana se alinha com a vontade divina. Cântico novo, pessoal. Mudança de padrão vibracional, vamos mudar o padrão vibracional dentro de uma espiritualidade ampla, dentro de conexões profundas, como a gente sempre propõe aqui. Camada 3, Malkut, lá embaixo. Manifestação, como eu falei. Poder material, conexão espiritual e manifestação material. Nossos celeiros cheios, nossos filhos fortes. É aí que se manifesta em Malkut. Reino físico, mundo físico. Resultado concreto, prosperidade, estabilidade dentro de uma convivência na sociedade. Então aqui a gente tem uma convergência, tanto na Kabbalah judaica quanto na hermética, que em Malkut é onde tudo se materializa. É uma estrutura incontestável. O Salmo 144 ele vai seguir esse fluxo, que ele é coerente com toda essa aplicação da árvore da vida. Gevurah, cortar e proteger. Tiferet,
alinhar e reorganizar, e Malkuth, manifestar de forma concreta o teu resultado no campo material. Isso aqui não é opinião, tá, pessoal? Isso aqui é uma estrutura cabalística consistente. E isso, conforme a gente for passando, vai ter oportunidade de você se aprofundar mais. Dentro do hermetismo, muitas obras são colocadas, mas assim, muitas pessoas não querem falar sobre o Kybalion. Mas especialmente tem algumas estruturas ali que envolvem o mentalismo, a realidade começando no plano interno, a vibração, e isso, cântico novo, altera a frequência. Causa e efeito, alinhamento gera resultado. Então veja como existem relações com várias possibilidades, várias linhas, várias tradições. O tarô também ele é importante, né? Afirmar que o salmo corresponde a uma ativação magística. Mas o salmo não corresponde ao tarô. Mas o tarô ele pode estar alinhado dentro de tradições para que haja um complemento. Não necessariamente isso é desde os primórdios, mas a gente vai caminhando com outras tradições e vai complementando, entendeu, pessoal? Plantas, muitas vezes, ambientes, sabe? Símbolos arquetípicos podem fortalecer uma tradição. O Salmo 144 descreve, então, um processo espiritual completo. Primeiro, a ordem ela é restaurada pela força Gevurah. Depois, o ser se alinha ao centro, Tiferet, e só então a realidade responde com a abundância e a manifestação aqui em Malkuth. E isso também existem nas relações dos anjos, né? A gente tem uma tradição que pode ligar aos anjos, e isso com uma base segura e profunda, sabe? Existe um ponto de partida, é um tema que vai se estender muito se a gente for falar, mas eu vou falar aqui como isso pode se relacionar, inclusive já puxando essa tradição que vem do judaísmo. Os anjos, né, que são os malachim, eles são forças que são executoras da vontade divina, são consciências. Anjos são consciências. Coloca isso na tua cabeça. Eles não agem de uma forma independente, mas sim como extensão do fluxo divino através de consciências. Cada sefirá dessa árvore da vida possui uma ordem angelical associada. E isso está alinhado com a Kabbalah. Ou Kabbalah, como você quiser. Na tradição judaica, Kabbalah. Nas outras tradições, podem se falar do Kabbalah, tá? Então, a gente tem um sistema que é judaico, um sistema hermético clássico. Então, a gente tem aqui uma estrutura para que a gente possa ter um conteúdo a mais. Quando você se conecta com o Salmo 144, as ordens angelicais tradicionais estarão sendo ativas. Em Gevurah, nós temos a conexão com as ordens, com a ordem dos serafins, que tem uma função de purificação, julgamento, destruição do caos. Certo? Qual que é a ligação com o Salmo? Ensina minhas mãos para a guerra. E não é violência, tá, pessoal? É eliminação daquilo que desordena a tua realidade. Em Tiferet, nós temos ordem, Malachim, mensageiros, anjos. Malachim, como eu falei. Nós temos uma meditação entre o divino e o humano, uma harmonia, uma transmissão de ordem. Qual que é a ligação de tudo isso? Cantarei um cântico novo. A gente já fez relações profundas aqui. Reorganização do fluxo espiritual. E aí nós temos uma outra camada, Ishin, que tem uma função aqui no mundo físico. Proximidade com a nossa realidade, com a realidade humana. Então é a camada mais próxima dentro de uma estrutura que a gente está falando aqui. Prosperidade, filhos, estabilidade está ligado a essa função. O espiritual vira uma realidade concreta a partir daí, mas respeitando tudo que veio antes, como a gente está falando aqui. Então nós temos uma estrutura completa aqui, e é uma estrutura blindada por aspectos tradicionais. Então a gente tem uma leitura totalmente fundamentada dentro do fluxo do Salmo 144. Conexões com as cartas do tarô, conexões com os serafins na Gevurah,
para purificação e remoção da desordem. Malaquim, Tiferet, que tem uma reorganização e alinhamento. E Shin, Malkut, manifestação no mundo físico. Isso é coerente com tudo que foi falado aqui, que é a Kabbalah judaica, a angiologia clássica, né? E o hermetismo, que nós estamos aqui trazendo para um contexto mais para o mundo ocidental. Então, na estrutura cabalística, o Salmo 144, ele pode ser compreendido como um movimento que atravessa diferentes níveis de realidade, correspondendo também a essas ordens angelicais, as forças de purificação, como eu falei, os serafins, as forças de alinhamento, Malaquim, e a força de manifestação, Shin. E existe também uma forma de você fazer isso todos os dias. Você pode ter uma ritualística própria, você pode conectar com uma vela branca, com um copo d'água, ter um local da sua casa, sabe? Porque o Salmo 144 não vai ser só uma oração, ele é um processo. Primeiro o caos é queimado pelas forças superiores, depois a ordem é restaurada, e aí então a realidade floresce. Percebe como tudo fecha agora perfeitamente? A gente tem a força dos serafins, né? Nós temos a carta do carro, nós temos o Malaquim, que é uma criação consciente, que pode também ligar com o mago, e Shin, manifestação, que é o 10 de ouros. Então a gente não tem um paralelo simbólico, não é assim, somente um paralelo simbólico, não é uma equivalência dogmática, é uma estrutura de estudo. Tudo isso que foi falado aqui, e você pode aplicar na tua vida, eu vou dar à disposição para que vocês possam estar acessando essas artes, o Salmo, as conexões com as cartas, né, a árvore da vida. Eu vou colocar no grupo que nós temos, que é um grupo de estudos mais avançados, que inclusive muitas pessoas estão aqui. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado a possibilidade para você participar desse grupo. É muito importante. Se você entra nesse grupo, não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Só os administradores colocam lá e eu coloco enquetes que você pode responder e que pode fortalecer aqui os conteúdos com a tua opinião, certo? Outra coisa importante, fixa esse grupo para ele ficar lá no topo das suas mensagens, que assim você recebe sempre em primeira mão e pode estar interagindo. Esse salmo aqui, então, é fortíssimo. Esse salmo é conectivo. Esse salmo serve para aberturas de caminhos, mas não só uma abertura de caminho, uma estrutura completa para que você tenha a sintonização. Vamos então fazer novamente esse salmo, agora que você entende, sintoniza aí, está num ambiente, só escuta, não precisa repetir, se você tiver a possibilidade, vamos fazer juntos aqui, depois você vai ter a estrutura. Então, com essa energia firmada, com essa estrutura que a gente colocou aqui, a egrégora fica mais fortalecida. Então, você está à disposição para realizar isso na sua vida. Vamos ler mais uma vez, então. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha. Alto refúgio meu e meu libertador. Escudo meu, em quem confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com o saltério e um instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. É ele que dá a vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me e arrebata-me das mãos dos filhos estranhos,
cuja boca fala vaidade e cuja direita é direita de falsidade, para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio, para que nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos em nossas ruas. Bem-aventurado o povo ao qual assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. E nessa energia você tem que estar sempre vibrante, sempre em conexão, sempre dentro do que a gente está conversando aqui, dentro dessa estrutura que eu coloquei à disposição. Aproveite, use na tua realidade e, se for aplicar na realidade de terceiros, pergunte, quer participar, quer entender qual é a tua estrutura de abertura de caminhos. Para você, abertura de caminhos é uma coisa, para o teu vizinho é outra. As pessoas precisam compreender isso e aplicar isso de uma forma estrutural. Ok, pessoal? Convido você a curtir esse vídeo, convidar pessoas para assistir. Esteja no nosso grupo, que é a única forma de você interagir e ter os conteúdos de forma direta e privilegiada e acessar todas as possibilidades relacionadas aos estudos aqui do canal. Lembre-se de compartilhar, né, como eu falei, se inscrever e estar atento aos novos conteúdos. Eu também vou deixar sugestões de novos materiais aqui para que você possa assistir novos conteúdos. Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!